A família do Clezão, a esposa e as filhas, que são mais corajosas do que o Senado inteiro e o Congresso inteiro. Elas defendem com unhas e dentes a anistia. Elas não vão se beneficiar disso. Nunca mais aqui na Terra. São as únicas que não vão se beneficiar disso e estão todos os dias fazendo apelo no Congresso, que tem um bando de covarde lá dentro. E custa... O presidente Lula decidiu excluir os presos do 8 de janeiro de 2023 do indulto natalino deste ano de 2024. Segundo informações do Diário Oficial O Globo, outro grupo que não foi contemplado pela decisão foi o de condenados por abuso de autoridade e por crimes contra a administração pública. Também ficaram de fora da lista condenados por crimes hediondos, tortura, terrorismo, racismo, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, violência contra a mulher, crianças e adolescentes, delatores, entre outros. O decreto traz uma seção específica sobre o indulto e a redução de pena a mulheres, aumentando as possibilidades de acesso ao benefício para as presas. Mães e avós que tenham filhos e netos com deficiência de até 12 anos de idade, por exemplo, serão soltas desde que tenham cometido crime sem violência ou grave ameaça. Ou seja, Geisiane, nada de contemplar a Débora, que ela não precisava nem ser contemplada, porque ela não poderia estar presa. Exatamente. Não poderia estar presa. Aí você veja, crime de abuso de autoridade. Um dos crimes de abuso de autoridade é não analisar, dentro do prazo razoável, pedido de soltura ou de liberdade provisória. Prazo razoável, você imagina o quê? Uma semana, um mês, vai lá, né? Tá corrido, um mês. Aí o caso Clezão, passaram-se 300 dias e o Alexandre de Moraes decidiu, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, que o ministro do Supremo não comete crime de abuso de autoridade, então 300 dias é prazo razoável. E aí o Barroso vem falar de rever o Marco Civil da Internet pela dúvida razoável. Razoável é o escambau, meu amigo. Não existe razoabilidade no STF. Isso está comprovado, tá? Nos autos da petição 18186, o caso do Clezão, de que o ministro do STF não precisa ser razoável. 300 dias, falar que é prazo razoável, é a mesma coisa que você confundir ostra com nabo. É a mesma coisa. Então não dá. Aí, essas pessoas não foram contempladas. Agora, o que é engraçado, eu posso estar enganado, doutor Cláudio Caivan, mas ele excluiu os crimes hediondos. O tráfico, contudo, ele é um crime equiparado aos hediondos. Ou seja, o tráfico foi contemplado, no fim das contas? Sem o tráfico, bom, melhor eu parar por aqui essa frase antes que dê mais problema, né? Me parece que ele foi coerente, eu tenho que admitir, vai colocar o eleitorado dele na rua. É disso que estamos tratando aqui. Mas eu vou pegar a parte principal, porque o Pavinato também se envolveu no 8 de janeiro e eu estou desde o dia 9 de janeiro envolvido nesse caso e não consigo sair. A anistia, João, professor Suano, Geise, não é do Congresso. A pauta da anistia, Pavinato, não é nossa, dos advogados. Ela é do Brasil. O brasileiro tinha que estar na rua para exigir a regularidade judicial nesses casos. Agora, deixa eu falar uma coisa. Claro. Aqui você já falou que o brasileiro tem que estar na rua. O brasileiro foi para a rua no 7 de setembro e foi feito de idiota. Eu me senti um idiota de ter ido à rua no 7 de setembro. Mas a gente vai lutar e na primeira falha nós vamos desistir, Pavinato? Sem desmerecer o que você acabou de falar, que tem razão. Não vou, mas eu me sinto um idiota de ter ido do 7 de setembro. Porque prometeram tanta coisa e não aconteceu absolutamente nada do que ali foi dito. Olha só, a meu ver, no dia 8 de janeiro, essas pessoas foram colocadas numa armadilha. Eu sempre faço essa correlação com o incêndio do hashtag em 1933. A grande questão era, eu preciso do Congresso, eu quero fazer mudanças na Constituição e eu preciso de cadeiras. Eu vou tomar essas cadeiras. Hitler tentou tomar essas cadeiras do comunismo, eram 6 cadeiras. Aqui tentaram tomar as cadeiras do PL, eram 99. E as coincidências não param por aí, você tem discursos que dão nota de quão similar é a
são as duas ocorrências. A gente tem, além de tudo isso, o 6 de janeiro de 2021 lá nos Estados Unidos. Agora, a população, como você disse, foi em 7 de setembro, mas não foi em 2021, quando Dilma elegido foi recolocado com a possibilidade, né, da elegibilidade para disputar uma eleição, mesmo tendo sido condenado por 9 juízes diferentes, em 3 instâncias diferentes. Ah, não foi por quê? Porque a pandemia estava aí e ficaram com medo de ir à rua. Mantenha a distância, mas pelo menos vá lá questionar, protestar. A questão do brasileiro, a meu ver, o maior problema é a terceirização. É a única lei que pegou no Brasil. Você terceiriza tudo, inclusive a sua luta pela liberdade. E quando você terceiriza a luta pela liberdade, você não merece nem mesmo ela. É disso que se trata. Muito bem. Geisiane? Bom, para mim essa pauta ela tem 2 discussões. A primeira é sobre os indultos que sempre acontecem no final do ano. Eu particularmente sou contra. Se ele tá preso ali, ele tem que continuar preso. E assim, acontecem umas coisas completamente bizarras, do tipo, dar indulto a quem assassinou a mãe no Dia das Mães. É uma piada pronta. Então, eu sou completamente contra o indulto. Não me venham com essa conversa da ressocialização. A gente sabe que dentro do nosso país isso não acontece, infelizmente. Seria maravilhoso um mundo cor-de-rosa que acontecesse, mas o que acontece é justamente o contrário. Ele entra lá, fica pior, as penas não são severas, sai antes, enfim, é uma baita confusão do ponto de vista jurídico e do ponto de vista penal mesmo, não funciona, é como se não colasse no Brasil as leis penais e eles ficam sempre impunes. Então, o primeiro ponto é esse, eu sou contra o indulto. E aí eu preciso mencionar a Débora Nascimento porque ela é um dos casos mais emblemáticos disso tudo, né? Eu acho que assim, ela, o Felipe Martins, que não tinha absolutamente nada contra ele e foi preso e depois foi acusado de que ele, de certa forma, enganou a Polícia Federal. É realmente assim, somente a Polícia Federal do Andrei Rodrigues para falar uma coisa completamente estapafúrdia como essa, né? Para apontar uma coisa completamente estapafúrdia como essa. A Débora Nascimento usou um batom para escrever uma frase fazendo referência ao ministro Luiz Roberto Barroso. Perdeu o mané. Não é possível que isso seja considerado um crime no nosso país. Isso, com muita boa vontade, é um vandalismo. Você vai lá, limpa, paga uma multa, alguma coisa. Você trancafiar essa mulher longe dos seus filhos, longe do seu marido. Uma mulher cidadã, trabalhadora, gente da gente, comum, afegão médio, como diz o Emílio Zurita. Afegão médio, que faz ali a economia rodar, que está vivendo a tua vida e que acreditava numa coisa, liberdade. Você punir as pessoas neste país, porque elas acreditam na liberdade, só mesmo vindo de pessoas como o Lula, e aqui eu estendo, não é só o Lula, a gente sabe muito bem que o problema desse país é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele é o carrasco. Ele realmente é desalmado, ele faz por maldade, porque gosta, porque o prazer dele é a perversidade. A prova é tanta que basta ver as penas, basta ver as multas, basta ver como é que ele trata a população, basta ver como ele trata Daniel Silveira. Daniel Silveira, inclusive, está internado com problemas renais, porque o Alexandre de Moraes havia dito que não estava convencido com o laudo, porque agora, além de juiz, só falou isso, ele não acionou uma equipe médica e tal, que a gente sabe que o juiz pode fazer isso. Não foi feito nada disso, ele não se sentiu convencido e simplesmente, enfim, decidiu que não era o momento. Uma pessoa já morreu, que é o Clesão. Eu quero saber quantas mais vão morrer. A família do Clesão, a esposa e as filhas, que são mais corajosas do que o Senado inteiro e o Congresso inteiro. Elas defendem com unhas e dentes a anistia. Elas não vão se beneficiar disso. Nunca mais aqui na Terra. São as únicas que não vão se beneficiar disso e estão todos os dias fazendo apelo no Congresso, que tem um bando de covarde lá dentro. E custa pra cacete. Então, se custa, é melhor fechar, porque aí a gente fica só com a STF economiza, já que o país está com problema fiscal. São elas que defendem mulheres, que não são letradas, não são advogadas, não, mulheres comuns, que defendem dia e noite a anistia. Isso aqui, só pra fechar, claro. Renato, última frase. Claro. Isso aqui era pro Congresso ter parado, que isso aqui é um absurdo, isso aqui é escárnio do governo petista em cima de pessoas que no máximo, pintaram uma estátua, derrubaram alguma coisa. E ainda assim, a gente sabe que ninguém explicou direito esse 8 de janeiro pra gente. Se o problema é patrimônio público, então o Boulos tinha que estar preso, porque o Boulos já cansou de botar uma algazarra aqui em São Paulo, não é segredo pra ninguém. Olha, é o seguinte, só vou recapitular aqui pra todo mundo entender. Por que eu falei no começo do programa que o Lula é mentiroso, filho do Gepeto? Porque é. Que é. Quilos de provas por A mais B. Ah, vai mais uma ação da AGU. Né? Eu quero que a AGU vá. Que essa PNDD é um órgão da ditadura. Só um imbecil
o mais imbecil dentre os imbecis de um mundo inteiro de idiotas não consegue perceber. Por que o Lula é mentiroso? Lembra dele falando do caso do Braga Neto? Eu desejo que ele goze do devido processo legal que eu não gozei. Mentira. Mentiroso! Sim. Nenhum dos réus do 8 de janeiro teve o devido processo legal garantido. Nenhum. Zero. E eu quero dizer aqui, não é porque fez coisa, fez isso, fez aquilo, fez A, foi B, foi protestar pela liberdade. Eu gosto de fazer o seguinte exercício, Cláudio. Porque esse exercício é importante até para que quem não está percebendo que a liberdade está sendo morta, entenda. Qual é o exercício? Vamos considerar que todos os réus do 8 de janeiro sejam culpados. Vamos considerar que eles realmente estavam ali executando uma tentativa de golpe de Estado. Vamos considerar isso. Ok. Vamos partir desse princípio. Foram presos em flagrante. Não tiveram audiência de custódia. Não, já tá tudo. Foram presos em flagrante. Média 72 horas, Pavinato. Foram soltos. Vamos imaginar que regular. Aí foram presos de novo por preventiva. Não tem os fatos, não tem prova do fumus comissi delicti, não tem materialidade que diga que provavelmente ele estava envolvido nisso. Então não poderiam estar presos. Agora vamos imaginar que tivesse o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis. De 90 em 90 dias. O preso preventivo tem direito à revisão. Nenhum teve. Morreu-se ali. Metastasiou-se de câncer ali. Direito que a rainha do tráfico teve, porque ela tinha 2 filhos, foi posta para a rua e ela fugiu. Exato. E a Débora, que não é a rainha do tráfico, ficou. O mesmo direito. Se o direito não é igual para todos, ele não é direito. Ele é regra. E regra serve para coagir, porque manda na regra o mais forte. E se não há direito, não há justiça. E sem justiça não há democracia. A gente é uma ditadura enrustida. É isso que nós somos. Nenhum dos réus do 8 de janeiro teve o devido processo legal garantido. Nenhum. Zero. E eu estou aqui fazendo um exercício de hipótese de que todos são culpados, hein? Todos estavam lá com o ânimo de dar o golpe de Estado. E como não tiveram direito ao devido processo legal, da mesma maneira que todos aqueles corruptos da Lava Jato hoje estão curtindo a vida doidado, tudo isso devia ser anulado. E devia ser anulado já, sabe por quê? Porque a anulação dos corruptos, que tem muito dinheiro, aconteceu no STF. E o processo, sem processo, ilegal, injusto, antidemocrático, tirânico, dos réus do 8 de janeiro, está acontecendo no STF, que, ao mesmo tempo em que garante devido processo legal aos ricos, nega aos pobres. Pavinato, Geisiane, João, professor Suano e a nossa audiência. Esses presos vão completar 2 anos com tornozeleira eletrônica. 2 anos. Agora, começa no dia 20, 21 de janeiro, quando os primeiros foram começando a ser soltos, eles vão completar 2 anos ininterruptos com o uso de tornozeleira, sem ter o direito, como o Pavinato acabou de apresentar, de a cada 90 dias ser verificado. Porque que possibilidade eles teriam de impedir as investigações? E mais agora, como o Pavinato está falando, os meus clientes todos já passaram pela audiência de instrução e julgamento, então não tem que fazer mais investigação. Por que estão com tornozeleira eletrônica, Pavinato? Não, todas as investigações são nulas, porque ninguém que apareceu naquelas imagens que vazaram na CNN foi ouvido. Se não foi ouvido, quebrou a audiência de custódia, quebrou a cadeia de custódia. Quebrada a cadeia de custódia, a investigação é nula, o relatório é nulo, a denúncia é nula, o processo é nulo. É simples assim, basta ler. Vocês querem do STF fazer valer o contrário do que eu estou dizendo? Tirem do ar o site planalto.gov.br, porque basta ler a legislação brasileira para ver que vossas excelências estão agindo contra o direito, estão agindo como déspotas, como fascistas acadêmicos sem o pedigree de Salazar. É isso que vossas excelências estão fazendo. E digo mais, a viúva do Clezão e as 2 filhas, 2 jovens
com o sonho da faculdade frustrado e uma dona de casa não se beneficiarão nem da anistia, se é que ela virá, e nem da justiça. Porque o STF brasileiro já disse que 300 dias é um prazo razoável ou, alternativamente, que a lei de abuso de autoridade não se aplica aos deuses, aos ditadores, aos fascistas do STF. Porque foi isso que o pleno do STF decidiu. 300 dias, sem olhar um pedido de liberdade provisória, está dentro da razoabilidade, ou que a lei de abuso a eles não se aplica. Você vê que a mentalidade revolucionária, ela permite perverter toda a lógica, todos os fatos que acontecem, tanto que as filhas do Clezão e a esposa foram lá em depoimentos em sessões na Câmara, e os deputados esquerdistas estavam ali ignorando, não tem nem a humanidade de ver a pessoa que perdeu o seu pai por decisões arbitrárias, não tomada de decisão, né, a paralisia ali decisória, no mínimo, e ficaram ali tranquilos, né? Não, eles foram induzidos a isso, eles tentaram dar um golpe de Estado lá com... dele fez chacota com Fez chacota, tirou até sarro, tirou sarro, eu lembro. Ele, acho que Érica Cocai, se não me engano, chegaram a tirar sarro ali da pessoa que acabou de perder o seu pai, ou o seu marido, no caso, lamentável. Agora, tem saído muito no meio jurídico essa história da tese da autocontenção, que na minha visão é uma canalice tremenda, que fala que seria autocontenção, seria o Supremo dar 2 passinhos para trás. Isso nunca existiu na história do mundo, o poder voltar, a pessoa falar, eu tô mandando em tudo, agora eu vou voltar atrás. Saiu em editorial, se não me engano, da Folha ou do Estadão recente, falando, o Supremo precisa de autocontenção. Não existe autocontenção no poder, eles estão inaugurando obras, participando do Amigo Secreto do Fantástico, eles fazem o que eles querem, eles fazem tudo o que eles querem, e o jornal, quando vai ser corajoso, fala, autocontenção, não existe autocontenção, precisa de medidas mais efetivas. Agora, os parlamentares de direita sempre caem nesses erros, né? Negociam, os acordos não são cumpridos e voltam a negociar essa questão da anistia. Agora, para mim, os principais responsáveis por tudo que está acontecendo, além do Supremo, é o mainstream jurídico, que permite. Não temos mais juízes em Berlim, como se diz, tem juiz em Berlim. Não tem. Porque você vê, eu não conheço nenhum juiz ou promotor que se levante contra isso. Eu não sei qual história vocês vão contar para os filhos de vocês, mas eu não gostaria de estar na pele de vocês. E eu falo assim, gente... Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.